Oi, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o Bruno, mais conhecido como Crítico que ninguém pediu. Hoje estou aqui com a minha amiga Ju Cassini. Sim! E vamos falar sobre o quê? Sobre terror. Ai, um dos meus temas... Quer dizer, um dos meus temas preferidos não, né? O meu tema preferido, Bom demais, basicamente. gente. Ó, especificamente hoje a gente vai conversar sobre o casal Warren, Uhum. sobre a franquia Invocação do Mal e o que mais dá na telha aí, né? Vai que a gente tá conversando assim, um negócio assustador aparece De repente, por uma aqui. atividade paranormal, Um barulhinho né? no fundo, que a Ju é especialista em ter, Ai, né? nem me fala, pelo amor de Deus, tá repreendido. Bom, se apresenta pro pessoal de casa e aí a gente começa. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu falo muito sobre conteúdo assustador, bizarro e etc. E principalmente filmes e séries sobre isso. Eu tô no... Eu falo das minhas redes sociais? Uhum. Eu tô no TikTok, no YouTube e no Instagram, todos com @JuMCassini. E é isso. E também tá no Spotify, tá? Com Ah, é podcast. verdade. Tem o meu podcast, que é o Ju Cassini mesmo. E É. também tem o Tá Repreendido, que é um Ela podcast sempre com o esquece, Matheus. gente. Aí eu sempre verdade, fico falando, ó, Ju, gente. tô lavando louça ouvindo aqui um caso estranho. Pois é, eu tô falhando com o podcast. Mas tá lá também pra quem prefere áudio, né? Boa, arrasou. Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso papo. Primeiro de tudo, eu gostaria de entender a tua relação com o terror. Porque o que acontece, né? A gente cria conteúdo, a gente fala muito, principalmente tu estuda casos, assim, eu sei que tu faz uma pesquisa bem profunda, mas mesmo tendo essa familiaridade com tudo já, tu ainda se assusta, tu ainda tem medo de coisas? Então, quando eu comecei, eu era muito mais medrosa, muito mais. Tipo, não assistia filme de terror, só assistia de dia, não Sério? assistia sozinha. E assim, depois eu tinha pesadelo. Principalmente filme que aparece muito o rosto da Aham. pessoa. Tipo, que você fica com aquela imagem, parece que você vai dormir e a pessoa vai estar no seu quarto. Uhum. Então, eu morria de medo, dormia de luz acesa. Aí agora, eu acho que eu fui acostumando, porque não tem jeito, né? Eu trabalho com isso, falo disso todos os dias. Então agora eu sou mais tranquila, mas eu ainda tenho um pouco de medo. De tudo no geral? Tipo assim, Então, quando estuda caso, de filme, de terror? não, assim, eu acho que casos mais assim de crimes, eu não tenho medo, Uhum. mas sobrenatural, espírito, essas coisas, aí me pega. É? Ah, eu morro de medo de ter alguma coisa em casa. A sorte é que eu tenho gatos. Sim. Então, assim, qualquer barulhinho diferente, eu falo, ai, foi eles, né? Não, tipo assim, nunca Fica, foi uma ai, coisa tá, sobrenatural. os dois gatos deitados assim na cama contigo. Ai, esses gatos. Não, mas uma vez aconteceu isso, sabia? A gente ouviu um barulhão, daí eu falei, ai, foi a área. Daí eu olhei, ela tava no meu colo, olhando pro mesmo lugar que eu, Gente, procurando barulho. Foi na rua. Nossa. É. E de tudo isso que tu já pesquisou, de todos os filmes que tu viu, tem algum caso ou algum filme assim que mexeu tanto contigo que tipo, ai, tu não volta nesse lugar? Então, eu acho que, assim, eu não gosto muito de casos pesados, sabe? Muito violentos. Mas isso é por questão de, não sei, não acho legal. Mas sobrenatural, eu lembro que teve um caso que eu fiz no meu canal que eu tava escrevendo o roteiro antes de dormir, era tipo meia-noite. E aí, quando eu fui dormir, eu sonhei que tinha acontecido comigo exatamente Deus. o que tinha acontecido no caso. Deus. E eu acordei muito assustada, porque parecia muito que tinha sido real. Uhum. E aí, esse vídeo eu falo que pra mim foi o mais assustador, foi o que eu mais fiquei em choque, porque eu sonhei real, assim, parecia que tinha sido eu. Sim. Nossa senhora, que doideira. Mas eu acho que foi porque tu tava escrevendo antes de dormir. Foi Quando a no gente pensa momento. muito. Exato, eu tava pensando muito sobre isso. E, tipo, quando eu tava fazendo o roteiro, tinha um episódio de uma série, aquela. Não sei se você já viu, chama Paranormal Witness. Que é aquela série que, tipo, a pessoa vai contando um relato e eles vão dramatizando e mostrando o que aconteceu. Eu já vi memes disso. Exato. É que é uma daquelas séries bem Aham, antigonas. aquele bem do Discovery ID. Exatamente, Assim, uma vibe, ai, vizinhos exatamente. que matam. Exatamente, era isso. E aí, tipo, tinha o cara falando o que aconteceu com ele e ao mesmo tempo ia aparecendo as coisas. Então entrou muito na minha mente. Uhum. Muito. Nossa, é muito doido. Eu imagino, assim, às vezes eu sou meio obcecado, né? Eu tenho fases e fases. Isso em tudo da minha vida, tipo, às vezes eu tô assistindo só série, só série, só série, e depois só filme, só filme, só filme. E aí eu entro no universo do terror, que é o meu gênero favorito. Sim, sim. E aí, quando eu tô obcecado, eu literalmente, tipo, toda oportunidade que eu tenho de assistir alguma coisa, eu tô assistindo. E eu sempre falo assim, o pessoal, você gosta de filme de terror? Gente, então, eu gosto de um nível um pouquinho assustador, que eu gosto durmo. muito. Eu durmo assistindo filme de Você terror. não tem nada de medo, assim? Nada. Nadinha. Nenhum gênero, assim, que você fala, nossa. Teve um filme que eu assisti que me deu medo. É um filme da Netflix, chama Marcas da Maldição. Acho que eu não assisti esse. Ele é da Tailândia, eu acho, esse filme. Ah. E ele tem uma vibe, tipo,
É um fake documentário. Aham. Acho que eu já ouvi falar, talvez. Parece real, né? Parece muito de verdade. A foto é uma boneca, assim, ela tá amarrada com um pano vermelho. E eu tava vendo esse filme viajando. Tava viajando, vendo o filme assim de boa. Foi a única vez na minha vida, juro por Deus, que eu tive que pausar. Eu pausei o filme assim. E aí eu fiquei olhando pra janela do ônibus assim, ai, nossa, olha só que linda natureza. Só pra o clima baixar um pouquinho, assim, que eu tava muito tenso, pra eu poder voltar. Nossa, foi muito assistir assustador. o filme. Foi muito bizarro, porque era muito real. Era muito real. Mas não tem algo desse filme, tipo, que você acredita, ou sei lá, que te dá medo? É porque às vezes, tipo, as pessoas têm medo de espírito ou alguma coisa. Então, dessas coisas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de espírito, esse rolê de maldição e tal, de possessão. Eu gosto, na verdade, eu fico vendo. Eu gosto. Eu fico vendo, eu até fiquei preocupado uma vez, tipo, meu Deus, por que eu gosto disso? Só que esse em si, o que me deu medo é porque era muito real. É como se a pessoa que estivesse fazendo o filme estivesse gravando um vlog. E enquanto ela tá gravando o vlog, as coisas vão acontecendo. E tem uma criança também. Ela tem uma filhinha, acho que ela tem uns 4 anos. Criança em filme de terror é sempre bizarro. Sim. Tem um filme nesse estilo que eu fiquei com muito medo também, que é aquele Contato de Quarto Grau, você lembra? Eu nunca vi esse filme, acredita? Então, mas eu assisti achando que era real, porque o filme fala, é baseado em fatos reais, e depois a gente descobre que eles só fazem isso pra dar mais medo, né? Só que eu saí de lá paranoica, morrendo de medo. É que é de OVNI, né? Sim. Só que eles também fazem nesse estilo de documentário. A pessoa tá lá contando o que aconteceu com ela, e aí o dia a dia, parece mesmo que eles têm as filmagens real, né? originais. Nossa, bizarro. é muito doido isso. Ai, eu adoro. Mas geralmente eu não tenho muito medo, não. E eu sou bem do tipo, galera, às vezes eu tô assim na pausa do almoço, nada E pra tá lá fazer, assistindo um terrorzinho. Vou assistir. Antes de dormir, vou assistir. É meio estranho. Mas tu já trabalha bastante tempo com isso e tu tem muita gente que te segue, né, gente? A Ju tem até fã-clube, tá? A Ju é muito chique. A gente vai pros eventos junto, aí o pessoal, Ju, tira uma foto. Eu fico, gente, é famosa mesmo. E como é que tu lida com isso? Tipo, como é que é pra ti e como é que tu entende que as pessoas gostam tanto desse assunto? E, tipo, tu acaba sendo uma porta-voz, né? Porque existe esse rolê de contar uma história. Aí o pessoal recebe essa história e sempre são histórias pesadas. Ou assustadoras e tal. Por que a gente gosta disso? Então. Como é isso? Eu acho que esse assunto é até um pouco controverso, porque tem muita gente que critica, né? Tipo, como que vocês estão consumindo conteúdo assustador assim? Não tem nada de bom. Mas é que eu acho que a gente tem muita curiosidade. São coisas que a gente não sabe e muitas vezes a gente não consegue explicar, né? Então a gente quer tentar entender de alguma forma. Eu acho, assim, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu não comecei pensando, nossa, vou trabalhar com isso, nem nada. Foi mais à toa, por hobby. E aí, quando eu vi tanta gente gostando, eu me senti até abraçada, sabe? Eu falei, nossa, que bom que tem outras pessoas que também se interessam por esses temas. Então, eu acho interessante. Mas, pra mim, a única explicação que eu consigo encontrar é que a gente fica muito curioso. É a mesma coisa, tipo, quando tem alguma série, alguma coisa assim, de um serial killer. Tipo, a série do Dahmer mesmo, que, nossa, virou uma febre, todo mundo assistiu. Por que tá todo mundo assistindo uma série que tem conteúdos tão pesados, né? E eu acho que é porque a mente dele é tão diferente da nossa e do que a gente acredita e do que a gente faria. Tipo, a gente jamais faria algo assim. Que a gente quer tentar entender, tipo, pensar no motivo dele ter feito isso, se ele tinha alguma condição. Sabe, o que aconteceu? Sim, total. Eu também acho super que é isso. Eu já me perguntei algumas vezes, inclusive meu TCC ia ser sobre serial killer. Sério? Aí eu abri mão, tava muito difícil. Tava muito difícil de fazer. É que é um estudo bem denso, muito né? complexo. E aí, tipo, eu tava vendo que é realmente a gente acaba se fascinando pelo desconhecido. Sim, são questões psicológicas mesmo, né? Que a gente não entende. E quando a gente se compara, principalmente em true crime, né? Eu acho que o true crime é o que mais chama da gente ficar meio obcecadinho, porque a gente tá falando de coisas que realmente aconteceram, de pessoas que estiveram aqui. Sim. E aí fica, como é que alguém consegue fazer isso? Exato. E muitas pessoas que não têm nem remorso, nem nada, né? Você quer entender como isso é possível. Sim, é muito doido. Eu acho isso assim, tipo, loucura. Eu também acho. Eu acho que essa é a parte importante também de consumir esse tipo de conteúdo. Pra gente, tipo, analisar e ficar mais esperto também. Eu acho que as pessoas têm muito... O Dahmer, eu acho que foi um exemplo muito claro, porque as pessoas têm muito aquela impressão de que, sei lá, um serial killer ou um criminoso, qualquer criminoso, se for pensar, tem a cara, você vai saber que a pessoa é um serial killer, você vai conseguir perceber. E ele não, tipo, ele enganava muito as vítimas. E tem vários serial killers que são assim, né? Que muitas vezes as pessoas achavam bonito, atraente. Eu acho engraçado o caso do Ted Bundy, porque falam, que ele era o galã, não sei o quê. Gente, eu acho ele muito feio. Ele era muito feio. Eu também não acho ele bonito, não.
Eu acho que era um negócio lá da época. É que eu acho que ele devia ter o charme dele, né? Tipo, saber conversar e saber falar de um jeito que as mulheres acabavam achando que ele era inofensivo, né? Então é bom. Eu lembro que até uma das vítimas do Ted Bundy, que sobreviveu, né? Uma vez perguntaram pra ela o que ela achava de terem colocado o Zac Efron pra fazer o Ted Bundy. Sim. Porque o Zac Efron é, tipo, galã. Era, né? galã, Pelo né? menos, era. E aí ela falou que ela achou bom, porque realmente, na época, ele era bonito, Sim. sabe? Ele enganou as mulheres, assim. Então ela achou até importante, porque muita gente fala que romantiza, né? Sim. Quando a gente fala de true crime, sempre vai nesse tópico, né? Esse tópico sempre surge. De romantizar ou humanizar demais alguém e tal. Mas são 500 e 500, né, gente? É a forma que a gente consome coisas. E como a gente reflete essas informações que a gente recebe. Mas saindo aqui da realidade... Da realidade não, né? Falei errado. Saindo aqui de casos reais da polícia. Isso, boa. Da polícia. A gente tem os casos de assombrações. Sim, eu adoro esses os casos. Eu que adoro. têm soluções diferentes, às vezes não são solucionados. São os casos bizarros. E quando a gente fala de assombração, principalmente possessão demoníaca, essas coisas, todo mundo sempre lembra do casal Warren. Todo mundo. Eles são os ícones. São os ícones. A gente que é fã de terror foi presenteado com o filme Invocação do Mal, que sacudiu muito o universo do terror, né? Porque antes os filmes não tinham tanto investimento assim, para fazer grandes filmes de grande orçamento e tal. E aí, depois de Invocação do Mal, começou a chegar filmes milionários, de terror e tal. A franquia deu umas derrapadas, teve alguns filmes que não foram tão bons assim, mas o casal Warren ficou muito famoso. Sim, exato. Todo mundo lembra deles quando fala de qualquer investigação paranormal. E o grande tchan, né, dos filmes, tipo, do sucesso que eles fizeram é porque são histórias baseadas em casos reais. E isso sempre chama. Sempre, sempre. Nossa, eu amo quando no filme de terror começa baseado. Agora não pode mais falar fatos reais, né? Senão falam, fatos já são reais. Ai, sim. Ai, baseado gente, em fatos reais tem muito mais impacto. Também acho. Baseado em fatos. Mas aí, o casal Warren, eles têm documentado muita coisa, né? Eles viveram, até recentemente... O homem ainda tá vivo? Não, os dois morreram. A Lorraine faleceu. A Lorraine faleceu em 2019. O Ed já tinha sido... é que eu não vou lembrar, acho que mas era bem antes. Era tipo 2006. Tá. Ela que ficou viva por um tempo ainda. E até então ela ainda estava dando entrevista. Estava no set de gravação. Apareceu em alguns filmes, inclusive. Tipo, ali uma referenciazinha, um easter egg dela ali. É muito legal. E o legal é que, tipo, eles já foram até reconhecidos pelo Papa, né? Sim. Eles eram demonologistas. Exato. Oficiais. Então, tipo, eles têm muitas e muitas histórias. E algumas delas já viraram filme, mas só algumas. Só algumas. Eles têm muitos casos ainda, né, pra abordar. Tem muita coisa. E aí, a franquia Invocação do Mal, né, que ela é do diretor James Wan, ele focou em casos que eles já... solucionaram, casos que eles fizeram parte da investigação, mas também tem algumas histórias muito famosas deles que não foram feitas pelo James Wan. Sim. Um ótimo exemplo é o Horror em Amityville, né? Eu acho... caso Amityville. Sim, são 3 filmes, não são? São. Então, eu nem sei se eu assisti os 3. Eu acho que pra mim o primeiro é icônico. Eu pra tive mim muito o medo. oficial é o que tem o Ryan Reynolds. Sim, adoro. E a o que tem, Grace Moretz, lá, aquela bem pequenininha. Pra mim esse é o oficial. Sim, e é muito... Eu lembro que eu assisti... É bem antigo já, né? Eu nem lembro de que ano que era, mas eu assisti quando eu era, sei lá, criança, adolescente, não sei. E eu ficava morrendo de medo desse filme. Sim. Morrendo. E, tipo, é uma história que mistura um crime real, né? Com as assombrações depois. E eu acho muito legal dessa história, porque é exatamente isso. Ela mistura de um jeito muito surpreendente. Tem o caso real que aconteceu, né, do homem lá que levou toda a família dele. Sim. E aí depois ele falou que ele estava sendo assombrado e que mandaram ele fazer isso. E aí descobriram que tem um negócio indígena lá no terreno deles. E eu fiquei tipo assim, gente, o que é isso? Pois plot twist atrás de plot twist, é muito doido. Pois é, e eu acho que
eu acho que eles usaram muito bem a história pra fazer o filme. Sim. Eu achei que ficou bem interessante. É que no caso de Amityville, dizem que o Ed e a Lorraine participaram só no finalzinho, né? Porque a família que se mudou pra casa depois que o crime aconteceu, eles só ficaram morando lá por 28 dias. Sim. De tantas assombrações. E eu acho que de todos os casos, eles dizem que essa é a casa mais mal assombrada. Só que é complicado, porque depois uma outra família mudou pra lá e eles falaram que eles nunca sentiram nada. Eu acho que esse rolê de mal assombrado, eu acho que depende da família que vai. Tem umas famílias que são mais de boa, os espíritos, não, deixa quieto, deixa eles viverem. Sim, pode ser. E eu acho também que é muito de você dar abertura pra isso ou não. Porque, por exemplo, se você começar a ver coisas se mexendo na casa e você falar, não é nada... Tipo, você não vai ficar com medo, não vai te incomodar, né? Mas será? Todo filme de terror começa assim. Eu sei. Começa o barulho. Vai escalando, né? Filhos, vamos jogar bola no quintal. Aí a luz começa a piscar, é sempre assim. Vai nessa, só batendo palma, umas palmas que ninguém sabe quem foi. É verdade, esconde com palma. E aí, a gente tem esse caso, né, que ele é muito famoso, só que só depois que o casal Warren se popularizou, que as pessoas descobriram que eles fizeram parte também. Mas o que explodiu mesmo foi de Invocação do Mal. Sim, o do primeiro filme, né? Do primeiro filme. Eu até anotei aqui a casa, que eu esqueci. Eu não anotei a casa. Eu esqueci o nome do caso. É o da família Perron, né? Isso. É que eu não sei como pronuncia, se é Perron, se é Perron, ou como é que é. É essa família. A família. A família da casa. Sim. E o James Wan, ele chegou, ele fez esse filme e tipo, bum, explodiu em todo mundo. Foi um sucesso. E aí todo mundo começou a pesquisar sobre o casal Warren, né? Que a gente teve a Vera Farmiga e o moço, que eu esqueci o nome dele agora. O Patrick Wilson. Eu acho os dois perfeitos. Eles deviam casar na vida real. Eles têm muita sintonia. Mesmo, né? Sim! Eu fico vendo aquilo, gente, olha lá. Sim, e eu acho eles ótimos interpretando o Ed e a Lorraine, porque eles parecem até. A filhinha deles parece muito os dois. É verdade. Eu adoro a escalação de personagem. Eu sempre fico assim, essa criança parece que ele é porque adulto. Tem que ser parecido, né? Tem que ter uma leve semelhança. E eu achei, tipo, esse filme, eu acho que eles conseguiram criar mesmo um negócio que assustou. Porque tem muito filme de terror que você vê os efeitos, você fala, é muito falso, tipo, eu não vou acreditar que isso vai acontecer. Mas essa casa, tipo, ficou temida por todo mundo. Muito. Todo mundo querendo visitar e fazer investigação lá e saber mais sobre isso. É muito legal, legal, né? Mas, tipo assim, é muito doido como o fenômeno aconteceu. E tanto que expandiu a franquia de um jeito... Eu acho que eles têm, sei lá, uns 7 filmes. A gente tem Invocação do Mal, a gente tem Annabelle, tem a Freira, infelizmente. Sim. Não fala mal da Freira. Ih, gente. Eu gosto até. Eu sei que todo mundo odeia, mas eu gosto. Tudo bem. Olha aí, gosto não se discute, né? Só às vezes. Mas a gente tem Invocação do Mal, Annabelle, a Freira... Qual mais que tem também? A gente tem o da Chorona, que também meio... a Maldição da Chorona. Mas aí não é do Ed da Lorraine, né? De investigação. Do universo, tipo do universo, A franquia tá indo. A gente tem Invocação do Mal 1, 2, 3. Parece que vai ter mais um, né? Eu acho que sim. Acho que vai demorar um pouquinho, mas acho que vai ter. A gente vai sair agora a Freira 2, né? Nesse ano. Estou na expectativa. Vou defender a Freira. É que eu acho que figuras de freiras em filmes de terror... são assustadoras, porque é um negócio muito santo que você coloca pra um lado terrível. E ela roubou a cena em Invocação do Mal 2, porque ela surgiu em Invocação do Mal 2. Porque ela em Invocação do Mal 2, eu achei que foi a pior. A das assombrações foi a mais tenebrosa que teve. Então, podia ter sido melhor abordado. Mas é que, pra mim, o problema do filme da Freira é quando foca muito no rosto dela. Que você vê os detalhes, você fala... Eu tenho esse negócio, pra mim o terror ele tem que ser extremamente bem dosado quando a gente tá falando de assombração, né? De quando a assombração é revelada e quando não é. Sim. Annabelle, o primeiro, eu gosto muito de Annabelle. Porque quando tem lá o dito cujo, quando ele aparece, né? Tipo, é muito rápido. E a gente vê ele de longe e tal, são relances. E aí fica muito mais... Fica na sua imaginação, né? Exatamente, porque fica nesse campo. E aí, quando vai aparecendo toda hora, tipo, um ótimo exemplo é o It Parte 2. Sim. Nossa, de 5 em 5 minutos apareceu o Pennywise. Eu já tava assim, sai Pennywise, eu não quero mais te ver. Sim, eu também acho. Tem um filme também que eu acho que acontece isso, que eu tava amando, e aí o final, nossa, acabou comigo, que é aquele Mama, sabe? Nossa.
Sim. Nossa, esse filme é antigo, né? É. Desbloqueou uma memória agora. É um pouco Ela é antigo. mesma época de Invocação do Mal. Sim. E eu lembro que eu achei muito bom, porque ela também. O espírito do filme aparecia de relance. Então você não tava pegando, ficava meio tenso. Aí no final eles focaram tanto, colocaram foco na mulher, que eu falei, gente, não, ficou horrível, horrível. Eu acho que se é pra mostrar bastante, tipo, tem que ser um negócio interessante e que não seja tão astronômico assim, tipo, A Morte do Demônio, esse último que saiu. Ó, gente, eu fui hateado na internet sobre esse filme porque eu falei que era bom. Mas minha defesa, quando a gente assistiu, todo mundo... No cinema é diferente a experiência, eu acho. Todo mundo amou o filme e a maquiagem, tipo, quando ela tá lá endemoniada e tal, é muito legal. A maquiagem é maravilhosa, eles mandaram muito bem. A dela, eu achei. Sim. A dela. Sim. Porque do restante do filme eu não gostei tanto. Mas ela era a principal, tá tudo bem. Exato. Não, mas eu achei que é um filme muito bem feito. Assim deixa com medo, deixa assustador. Porque você vê que é o rosto da mulher mesmo. O máximo que eles mudaram foi deixar ela mais magra, o olho diferente. Mas é ela sinistra, né? E eu acho que esse é o grande tchan do primeiro Invocação do Mal. A que bruxa, a gente teve o 1, 2 e o 3, né? O 1 é excelente. O 2 também é excelente. Também achei. Apesar do pessoal aqui da produção ter falado que não é tão bom assim. É bom sim. É bom. Tá? É muito bom. Agora o 3... Não, o 3 foi uma decepção, eu achei. É porque o James Wan também, eu acho que ele tava muito formulaico nos filmes dele. Ele tava tudo muito parecido e tal. Tanto que ele deu uma pausa. Quando ele voltou com Maligno, eu adoro Maligno. Você gostou? Eu não adoro. gostei tanto. Nossa, eu achei, tipo, muito bom. Porque ele meio que revirou tudo que ele fez. E tava falando, estão falando que meu filme é novelesco. Tá bom, vou fazer uma novela aqui, mas tipo com um plot twist legal no final e tal. Eu achei interessante. E ele fez um outro filme também. Qual foi o filme que ele fez? Depois, ele só participou... agora eu não vou lembrar Ele participou da produção agora do Sobrenatural novo, né? O Insidious. Não, mas antes desse teve um outro filme que ele fez. Eu não sei se foi Rainfield. O Rainfield eu não assisti. Acho que não. Não vou lembrar agora. Depois eu pesquiso e deixo aqui nos comentários do vídeo. Mas ele tava meio que assim, cambaleando, assim. Os filmes estavam meio fracos, porque ele começou muito bem. Nossa, o Invocação do Mal fez o nome dele, né? Fez. E o que eu acho mais legal do primeiro filme é quando tem a grande cena. Eu acho que todo mundo já viu. Pelo menos quem é fã de terror ou quem tem interesse em terror já viu Invocação do Mal. Que é um dos grandes exemplos. Um dos grandes... Já virou até um clássico. É aquela cena da cadeira, quando coloca o pano na cabeça dela, os tacos na cabeça dela. Sim, muito boa. É muito bom. E eu acho que esse é a cereja do bolo de Invocação do Mal, o primeiro. Porque nada é mostrado. A gente fica... É tudo no imaginário. A gente vê a entidade em si, acho que 2 vezes, né? No máximo. Sim, e é coisa, tipo, muito rapidinha. E quando tá lá no momento da possessão e tal, a gente não vê porque ela tá tampada. E isso fica mais na cabeça. Eu acho que esse é um dos grandes segredos do terror, porque quando fica na sua imaginação e você fica pensando o que pode estar ali, é sempre mais assustador do que eles conseguem mostrar no filme. Exatamente. É por isso que o meu subgênero favorito do terror é o psicológico. Adoro também porque terror o psicológico ele é muito mais sugestivo do que explícito. Exato. Um dos meus filmes preferidos de terror... Na verdade, o meu filme preferido de terror psicológico é Hereditário. Eu amo Hereditário. E não aparece nada, se você for ver. É o tempo todo a tensão. Você tá entendendo o que tá rolando, mas não tem ali aquela figura, né? É muito legal, é muito legal. Mas assim, o James Wan, ele fez um nome no terror sobrenatural. Que os filmes dele quase sempre têm essa pegada. E os filmes do casal Warren são sempre essa pegada, porque era o que eles trabalhavam com, né? O Invocação do Mal 2, mesmo mostrando que teve a freira, né? A aparição da freira, também achei que ficou bom ainda. Ficou. Eu fiquei morrendo de medo dela. A freira no Invocação do Mal 2, tipo, ela foi muito pontual. Aquela cena do quadro que tá só a sombra dela. Essa cena é perfeita. É uma das melhores cenas do terror. Sim. É muito, muito bom. E esse filme, o segundo, eu gosto muito. Primeiro, porque por ser mais recente que o primeiro, o caso, a gente tem umas imagens mais icônicas. As imagens do caso. Sim. As meninas lá flutuando na cama e tal. É sempre tem a teoria. Elas estavam só pulando. Sim. E esse caso é muito interessante, porque a Warner, quando eles lançaram o filme, eles também colocaram... eles fizeram entrevistas com as meninas, né? As reais, né? Do caso real. E aí elas estão contando o que aconteceu. E é muito engraçado, porque uma delas, a Janet, né? Que é a principal do filme. A mais velha. Né?
Não, a mais nova. É a mais nova? A Janet é a mais nova. Ah, tá. Ela fala, não, a gente só fingiu 2% das coisas, o resto era tudo real. A gente Não, tava tipo, na mídia e algumas coisinhas a gente falou. É porque elas falaram, né? Porque como elas eram crianças na época, e aí elas estavam entediadas, tinha um monte de gente fazendo investigação na casa delas, e aí algumas coisinhas elas iam lá e tiravam do lugar de propósito. Meu Deus. Elas assumiram que elas fizeram isso mesmo. Mas elas falaram que o resto foi tudo real. Uhum. E eu gosto, esses filmes baseados em casos reais, o que eu mais gosto é de... Geralmente no final eles mostram, né? Ah, essa é a família do filme, essa é a família original. Comparando. Esse áudio é o áudio original. Aí fica assim. Não, e no filme do Invocação do Mal 2 tem o áudio original. Tem. Que é. Eu não consigo escutar. Eu achei terrível. Nossa, é muito doido. E assim, eu gosto muito. Geralmente eu tenho medo dos filmes 2, das sequências. Uhum. Porque pra mim o original é sempre, tipo, teve um impacto. E ainda mais Invocação do Mal. Sim. O primeiro teve o impacto que teve, aí anunciaram o segundo. Eu, ai meu Deus, será que vai ser tão bom? Aham. Porque geralmente o segundo ele é maior, Sim. tem mais dinheiro, então tem mais efeito e tal. Aí eu fiquei com medo. Mas eu não amo decepcionou, né? Eu gostei muito também. Agora, o 3, eu tava com muita expectativa. Até porque o caso que eles escolheram pro 3 é um caso interessante também. Então, eu falei, nossa, eles vão conseguir fazer uma coisa bem legal. Só que aí eu acho que misturou com umas coisas meio aleatórias no meio. Aparecem uns monstros assim que você fala, gente, de onde saiu isso? Essa época dos filmes 3 da franquia Invocação do Mal, Annabelle 3 parece Goosebumps. Mas o Annabelle 3, eu achei que decepcionou menos do que o Invocação do Mal 3. Porque o Annabelle 3 tem seu charme, tem uns sustinhos. Porque a franquia da boneca realmente, ela... A gente tá esperando uma coisa não tão intensa, não tão séria. Também. É porque já é uma boneca, né? É. Mas pra mim, Annabelle 2, aquele que tem a menininha que sobe no elevador, que ela tem um... Ah, sim, que ela tem poliomielite. Exato. Do poço. Nossa, eu adoro Eu tô até arrepiada. Esse, eu lembro que não tinha um segundo de sossego assistindo o filme. Era toda hora coisa acontecendo. Nossa, eu lembrei Bizarro. de uma cena que eu me caguei. Agora eu lembrei. Tem a cadeira de rodas. Tem uma cadeira de rodas. Eu acho que ela tá dentro do celeiro, não sei. Ai, sim. E aí tem um sustão que eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Não, é susto atrás de susto. E eu lembro que nesse filme eu queria levantar e ir embora. Porque nem quando tava de dia no filme, que você fala, tá de dia, não vai acontecer nada. Acontecia. Eu não aguento mais. Eu gosto muito do 2. Eu prefiro o 2 ao primeiro. Eu acho também. que o primeiro, tipo, é muito bom no sugestivo. Uhum. Eu gosto do ritmo como ele é menorzinho, assim, e tal. Tudo passa dentro do apartamento, é interessante, mas o 2 realmente é mais legal. O 2 mistura tudo, né? Aí tem a freira aparecendo, aí tem... Nossa, é um até com monte vontade de rever o 2 agora. Ele é ótimo. Nossa, mas o 3 eu não consigo. Não. O 3 eu achei... É que o 3, o que eu achei interessante é que o 3, ele fala bastante do museu dos Warren, Sim. né? Que eles têm na casa deles. Sim. E realmente, olha a história que dá pra criar. Eles literalmente têm um museu só com objetos amaldiçoados embaixo da casa. Como que a casa não é assombrada? E outra coisa legal também da franquia é que a gente tinha esse gostinho, né? Tipo, a freira, a primeira vez que ela apareceu foi em Invocação do Mal 2. Ela apareceu em Annabelle 2 e aí depois ela teve um filme. A gente tinha aquele homem, só que foi cancelado. O Homem Torto, né? O Homem Torto, foi cancelado o filme. Foi cancelado. Ia ter e tal. Eu tava super animado, inclusive. Mas acho que se eles cancelaram porque ia ser bomba, né? Sim, eu acho que tinha tudo pra ser bomba, mas a aparição dele em Invocação do Mal foi muito bom. No 2, né? No 2. No 2. É o mesmo que tem a freira. Porque eu fiz um vídeo sobre a história da freira. E, na verdade, a freira, né? A figura dela, a entidade... Eu não sei se fala entidade, mas, tipo... A entidade, a freira, ela, em teoria, seria tipo It, o Pennywise. Ela assumiria a forma do que a pessoa tem mais medo. Sim. E aí, como o menininho tinha o bonequinho que tinha o homem torto, pra ele, o medo dele seria o homem torto gigante. Então, é a própria freira... Ai, bati. É a própria freira, só que assumindo a forma do homem torto. Nossa, legal. Interessante, né? Legal. Por que não fizeram isso no filme? Exato. Vai que no 2 eles corrigem. Eu acho que eles quiseram fazer essa representação, mas ficou parecendo que era outro personagem, né? Mas eles podiam capitalizar, né? Olha só, esse aqui é outro, já vão fazer outro filme pra pegar dinheiro. Poderia, com certeza. Mas não sei, né? Vai que pra frente eles voltam nessa ideia. É que o filme da freira, não sei se você sabe disso, mas tem um caso dos Warren real no filme da freira que não é tão abordado. Mas você lembra do filme?
que tem um... Vamos ver, vai falando, deixa eu ver se eu lembro. Tem um convento, né? Uhum. E tem um cara que ele leva suprimentos pro convento. O nome dele é Maurice. E ele vai lá, ele nunca entra no convento, ele só deixa as coisas lá. E ele que encontra a freira que faleceu no começo do filme. E ele que informa a igreja que alguma coisa tá rolando lá. Uhum. E ele é baseado em um personagem real dos Warren. De um caso real que eles tiveram de possessão até. No final do filme, mostra como se fosse o caso que traumatizou a Lorraine. Porque lembra que ela sempre fala Sim. que tem um caso que traumatizou muito é ela? Verdade. É o caso do Maurice. Porque, em teoria... Será que eu posso falar o final do filme? O caso dele é o caso do lobisomem? Então, Tá. Porque eu acho que dos casos mais famosos dele, eu até coloquei, tem Annabelle, tem Amityville, tem a família Perron, o Poltergeist de Enfield, que é o 2, e o lobisomem. O lobisomem. South End. Então, quando eu pesquisei o caso desse Maurice, Uhum. eu não vi nada falando sobre o lobisomem, mas eu lembro que quando eu vi os vídeos, parecia ser ele. Sim. Então eu não sei se é exatamente ele. Talvez eles linkaram, né? O caso do lobisomem eu nunca pesquisei muito a fundo. Eu também não, mas assim, ele sempre me chamou a atenção. Pra quem não conhece esse caso, é um cara que ele fazia várias atrocidades. E aí, quando ele foi ser... como é a palavra? Exorcizado. Tipo, ele falava que era um lobisomem. Que ele era assumido, ele era um lobisomem, e aí ele se assumia por esse espírito, ou pela lua, sei lá como é que era. E aí as coisas faziam, só que não era ele, era o lobisomem. Entendi. Só que é aquele caso, né, que a gente sabe, que principalmente nessa época onde as coisas aconteceram, dos true crimes e tal, a gente, na verdade, tá falando de serial killer. Sim, sim. E é a forma como, às vezes, as histórias eram contadas, porque ninguém entendia muito bem. Exato, ninguém achava que isso era possível, né? Eu acho que não, eu acho que o do Maurice da Freira é outro caso. Mas aí eu achei interessante, porque não conta no filme da Freira o caso dele, né? Tipo assim, o caso dele começaria depois do filme. Eu não lembro. Eu lembro do vídeo do final que mostra, né? Mostra. Só que eu não lembro porque... como acaba o filme. Eu meio que apaguei da minha mente esse filme. Acho que eu não vou falar, né? Acho que não. Não, né? Deixa não vou dar spoilers. Aí depois que vocês assistirem, aí vocês pesquisam. Porque é interessante. E eles poderiam usar um outro filme pra contar a história dele agora. Mas a Freira 2 já saiu o trailer? Saiu o trailer. Eu não vi. Eu até pensei, eu falei, será que eles vão... Porque o Maurice, ele aparece no trailer. Da 2. Só que ele aparece meio rapidinho. Pelo trailer, não dá pra entender o que eles vão abordar na história. Sim. Só aparece de novo a freira, que é a irmã da Thaísa Farmiga. Não, a Thaísa Farmiga é a irmã da Vera Farmiga, né? Eu também sempre confundo. Inclusive, elas são irmãs na minha cabeça, é mãe e filha. Exato, elas são irmãs. E aí aparece ela de novo, é óbvio que a freira volta. Então, pelo que eu entendi do trailer, eu acho que vai ser uma volta da freira que a gente achava que tinha acabado no primeiro filme. E aí vai ter uma história nova. Mas eu espero que eles abordem de uma forma interessante, senão vai ser mais do mesmo, né? É assim, eu tô colocando fé. Eu não vi o trailer, nem nada. Mas, desde o Maligno, eu tô mais feliz com os filmes do James Wan. Eu acho que ele se reconectou com a forma de fazer o filme dele, sabe? E ele sabe que foi um flop o Invocação do Mal 3, né? Sabe. Nossa, eu lembro. E foi na época. Foi na pandemia, né, que lançou. Foi. E foi naquela época que o HBO tinha feito aquele arrumadinho lá, que o filme lançava no cinema e lançava na plataforma no mesmo dia. Verdade. E aí eu assisti assim, eu falei, nossa, ainda bem que eu não fui no cinema ver. Não, eu fiquei muito triste. Eu tava com muita expectativa. É que foi mais uma história de amor do que uma história de terror, né? Focou muito no relacionamento do Ed e da Lorraine. O que é legal por um lado também, né? Porque eles acabaram se tornando um casal muito querido do público. Apesar Apesar das polêmicas, né? Porque tem muita polêmica envolvendo. Tem. Mas, tipo, o pessoal acabou se afeiçoando por eles. E aí tem toda aquela questão do caso que traumatizou a Lorraine. Que ninguém nunca sabia. E aí isso é falado, né? Sobre o trabalho deles. Agora a filha deles tá mais velha. Faz sentido, só que poderia ter sido mais James Wan. Também acho. Mas talvez agora os próximos que venham aí, eles façam... Porque não tem como acabar com a franquia. Não tem. Ela é muito grande, tá todo mundo esperando filmes bons. E ela fez história já. Então, tipo assim, tem um legado lá que eles têm que manter, né? Agora eu vou falar uma coisa polêmica. Eu assisti um filme que é mais antigo que Invocação do Mal, mas que tem uma história muito parecida, que eu nunca mais vi Invocação do Mal da mesma forma. Porque ele é um filme espanhol.
Chama O Orfanato, já viu? Ah, nunca assisti o filme, mas eu já vi muito sobre ele. Pois é, esse filme é muito bom. Eu amo cinema espanhol, principalmente em terror. Eles fazem terrores fenomenais. Mas é bem antigo mesmo, não é de ter DVD? Eu de alugar na locadora. Nossa, eu assistia, olha só, é por isso que eu sou meio assim, descompensado. Quando tava no colégio, tipo, sei lá, no 9º ano, no 1º ano, eu fazia aula de espanhol em vez de aula de inglês. E aí a minha professora colocava filme de terror pra gente ver. Não, eu não posso nem falar nada, porque a minha professora de inglês fazia a mesma coisa. Os outros assistindo na escola, tudo isso. Ela ficava corrigindo prova e deixava lá os alunos. Ótimo, muito bom. Aí ela colocou esse filme O Orfanato pra gente ver, e tipo, eu fiquei obcecado. E aí, foi aí que começou seu gosto pelo terror. É de 2007 ou de 2008, O Orfanato. E a Invocação do Mal é de 2010, eu acho. Nossa, 2010? É bem antigo já. Meu Deus, chocada. É bem antigo, já tem mais de 10 anos de franquia. Meu Deus. E aí, quando eu fui ver, tipo, eu assisti primeiro O Orfanato, eu era pequeno, eu assisti Invocação do Mal, deu o Super Chan, e aí, depois eu fui assistir O Orfanato de novo. Quando eu fui assistir O Orfanato, eu fiquei, gente, a história é muito parecida. Assim, o contexto de assombração é diferente e tal. Só que o rolê das crianças e da casa, de ter um joguinho, é muito parecido. Sério? Será que eles pegaram uma inspiração? Aí eu fiquei, gente, será que... Exatamente. Será que foi uma inspiração até demais aí? Porque sabe que a Andrea Perron lá, ela foi uma das meninas, era a mais velha das filhas, que tava na casa, né? E hoje ela sai por aí dando palestras. Ela escreveu 3 livros sobre o que aconteceu com elas na casa. E ela sai falando sobre isso, fala sobre o filme. E ela disse que várias coisas foram alteradas. Por exemplo, essa brincadeira de esconde-esconde mesmo, com batendo palma. Ela falou que elas brincavam bastante de esconde-esconde, mas nunca dentro da casa. Era sempre fora. Que aquilo, tipo, foi um negócio do filme. Então, super possível eles terem pegado inspiração em outros filmes de terror, né? Na verdade, sempre quando um filme é baseado em fatos, né, tem esse rolê. De que, tá bom, a história aconteceu de um jeito, só que o formato do filme pede. Algumas coisas são mais dramáticas, algumas coisas são mais fantasiosas, porque tá tudo bem. Só que, se tu ver esse filme, tipo, tu vai entender. Sério? Eu vou assistir. É muito parecido. É muito parecido. Vou assistir, mas não sozinha. É verdade. E ele é bem intenso. É assustador. Tá? O Orfanato é bem intenso. Recomendo assistir acompanhado. Aproveitando que a gente tá falando de acompanhado, tenho uma dúvida esquisita. A gente tem o casal Warren, né, que é famosíssimo. E eu queria saber se tu teria interesse em ter um par romântico pra investigar casos. Meu, posso falar uma coisa? Eu sou muito fã, é que eu tenho um crush em um cara que ele faz... ele é gringo, mas eles têm um canal de investigação paranormal, que eles vão nos lugares investigar. E eu tava tipo, gente, é o meu par perfeito. Imagina a gente indo junto investigar. É que eu sou cagona, eu não ia conseguir. Eu tenho medo, eu tenho medo. Será que o crush ia ser tão grande pra não solucionar o caso junto? Então, foi só um sonho, assim, na minha casa, pensando, nossa, que legal seria, vários gostos parecidos, mas na hora de ir, eu acho que eu não ia. Eu acho que dava pra dividir. Ele ia fazer investigação e tu fazia um vídeo Isso, exatamente. Mas daí eu ia ficar com medo. Vai que ele traz umas coisas pra casa junto com ele, né? Verdade. Mas assim, uma pessoa interessada em terror, que toparia... Porque, por exemplo, eu adoro viajar e ir nos lugares esquisitos, gravar vídeo e contar história. Então, eu super toparia ter um parceiro assim. Nossa, gente, que loucura. Eu nunca fui, sabia? Mas eu acho que eu animaria fazer um turismo meio macabro. Mas você sabe que, assim, muita gente fica pensando, nossa, como você tem coragem de ir nesses lugares? Mas a grande maioria já é local turístico, sabe? Você vai à luz do dia, tá cheio de gente, não é um negócio sombrio. É verdade. É que quando a gente vê em filme assim, eles colocam a maior atmosfera e, nossa, super sinistro. Mas se você for na vida real, é tipo... É um ótimo exemplo, quer dizer, um ótimo exemplo não, né? Porque ela tá dentro do museu lá junto com várias outras coisas amaldiçoadas. Mas a Annabelle de verdade, comparado à Annabelle do filme... Exato, boneca de pano. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai ver uma boneca dessa. Pois é, inclusive tá tendo um evento todo ano agora que eles estão colocando a Annabelle original à mostra, você viu? Não. No Halloween. Lá na casa deles? Na verdade a casa tá deles sendo... virou um museu, né? Não... Eu acho que não pode visitar o museu na casa deles. Só que aí o genro deles, ele tá fazendo essa... Tipo, uma feira de terror que ele leva alguns dos itens do museu para esse lugar. E aí você pode comprar ingresso e ir ver. E aí a galera vai... E por isso... Lembra que
tinha uma época que tava viralizando vários vídeos da Annabelle, que tinha sido tirada da caixa, que não sei o quê. Era por causa disso, porque ele tirava pra colocar numa caixa de transporte e levar pra essa exposição. Meu Deus, tem que ter coragem, hein? Aí as pessoas vão lá, tiram foto com a Annabelle, é isso. É muito doido, gente. Tem doido pra tudo. Eu Pois adoro que a gente adora. Mas eu iria, você não iria? Eu iria tirar foto com ela. Certeza. Não sei se tirar foto, mas eu ia lá dar um oizinho. Eu ia ficar assim, ó, com licença. Posso tirar uma foto com Tá bom, você? tchau, tchau. Fica aí, viu? Fica aí que eu vou lá. Pois é. Mas e aí, pra gente encerrar, vamos criar uma situação hipotética de que Ed e Lorraine Warren viessem pro Brasil pra solucionar um caso. Ou tentar solucionar um caso. O que tu acha que eles poderiam dar uma olhadinha? Meu, aqui no Brasil tem uns casos meio sinistros, né? Não sei se você já viu o caso do edifício Joelma, Sim. em São Paulo. Tem a história das 13 almas do elevador, né? Nossa, eu adoro a história de Sete Além. Sim. Eu lembro quando eu era pequena, eu ficava assim, Sete Além, olha só que eu entrava nos Eu fóruns, que era tipo assim, uns blogspot. Ai, aqui o lar do terror. Fica lendo relatos, né? Esse das 13 almas é até interessante, porque eles falam que essas 13 pessoas estão em um cemitério aqui de São Paulo, e aí à noite falam que ouvem as almas tentando falar alguma coisa, chorando, umas coisas assim. E aí você tem que jogar água nos túmulos, porque como teve um incêndio, né, você tem que jogar água para elas se acalmarem, um negócio assim. E muita gente relata essas atividades paranormais, então acho que seria um bom caso. Eu achei legal. Eu mandaria eles verem o ET de Varginha. Ai, sim, gente! Eu acho que seria maior tudo. ícone brasileiro! Eles chegarem lá, verem se é um negócio alienígena mesmo. Pois é, polêmico, né? Eu acho que ia ser tudo. Eu acho também. A loira do banheiro também. Loira do banheiro tem até a escola. O Homem do Saco, chama pra ver todo mundo. O Homem do Saco também é ícone. Mas a loira do banheiro eu acho que é a mais. Porque ela é brasileira, né? Eu descobri, eu acho de que Guaratinguetá. Eu fiquei passado, gente, olha só. Aí falam que a gente não cria coisa boa, né? Exato, a história da loira do banheiro. Traumatizando as crianças tudo na escola. Eu lembro dela nos gibis da Turma da Mônica, você lembra? Lembro. Que tinha? Eu adorava. É verdade, nossa, muito bom. Muito bom. Gente, ó, tá vendo? A gente fala de terror, a gente fala de coisa pesada, mas é sorrindo. Dando risada, tranquilo. É coisa leve, é coisa leve. A gente adora os espíritos brasileiros, ícones. E, gente, nesse clima leve, com indicações, análises. Várias indicações. E casos, tá? Pra vocês pesquisarem mais. A gente encerra o episódio hoje. Amei. Ju, muito obrigado, adorei. Eu que agradeço. Pode chamar sempre, adoro falar desses temas. Vamos lá, vou até ver a freira. De novo, gente. Ai, por favor, Dá dá uma uma segunda chance, chance. dá uma chance. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.